seja muito bem-vindo. Mais um texto aqui da Academia de Planejadores. O texto de hoje é o Novo Alfa. Meu nome é André Novaes, você está aqui na Academia de Planejadores, um lugar no qual a gente quer te entregar conteúdo, qualificação, formação para um planejador financeiro pessoal que busca, acima de tudo, uma carreira cliente-centrada e a liberdade. E como é boa essa liberdade daqueles modelos de negócio que são direta ou indiretamente necessitados de uma remuneração a partir dos investimentos do cliente. O tema de hoje é o Novo Alfa. Eu reconheço que esse texto me demandou bastante tempo para escrever. Eu fiz algumas pesquisas para o conteúdo que você vai ver e lendo, relendo e estudando esse texto, eu só posso te dizer que já de antemão, eu não ensaio aqui esse vídeo, você deve ler esse texto porque ele está muito joia e eu não vou conseguir abordar ou expressar com todos os detalhes o que está no texto logo abaixo, então eu te recomendo que realmente leia. Mas essa provocação acerca do Novo Alfa, ou então esse estímulo para que haja uma conversa acerca disso, emerge de uma conversa recente que eu tive com um amigo bem mais experiente, mais maduro do que eu. O convidei para um bate-papo, para a gente conversar acerca de alguns desafios naturais, de algumas oportunidades que emergem no contexto da Life. E o papo se desenvolveu com muita tranquilidade, a gente se conhece já há um bom tempo, mas chegou uma hora que a gente entrou numa agenda acerca do trabalho desse amigo. Esse amigo meu, por décadas, gestor de dinheiro, gestor patrimonial de grandes famílias, com uma carreira bastante transversal, mas um homem de sucesso, reconhecido no mercado como alguém que fez um bom trabalho dentro do escopo dele. E em um dado momento da conversa, a gente começou a falar sobre o Alfa, e ele então me disse, e aqui abre aspas, Alfa é a medida que mostra o quanto de dinheiro eu tirei dos outros e o quanto de dinheiro os outros tiraram de mim. E eu achei polêmico quando ele me disse, isso de alguma forma gerou um certo incômodo, porque pareceu talvez agressivo demais, bélico bastante, mas vindo de quem veio, com as horas de voo, com a maturidade, com a compreensão e principalmente, alguém que já não tem mais aquele pudor improdutivo do politicamente correto, que, portanto, pode se expressar com o que realmente acredita e o que acredita emerge de décadas de experiência, eu decidi me aprofundar um pouco e eu tenho aprendido que ele tem razão, pelo menos a minha perspectiva acerca disso. Não vou entrar na tecnicidade do que é o Alfa, vocês sabem acerca disso, mas ele sempre colocou para mim na conversa que essa é uma realidade do mercado e é uma realidade fundamental que todos nós aqui precisamos tomar uma decisão sobre participar dessa realidade ou então buscar uma alternativa a essa realidade. E quando a conversa vai para uma alternativa, ele, ao me perguntar, e você, né, tem gerado alfa? Eu digo, esse tipo de alfa com certeza não. De maneira afirmativa e segura eu disse que não. Agora, eu acho que a gente tem aqui dentro, na carreira de um verdadeiro planejador financeiro, um novo alfa. E foi quando então eu tive o primeiro contato com essa potencial ideia do que é um novo alfa, que eu vou querer te apresentar, e o texto, repito, reforço, está muito melhor do que qualquer coisa que eu vá conseguir reproduzir aqui. Antes de entrar no Novo Alfa, eu acho que é importante a gente estar falando acerca das mesmas coisas. E o que eu me refiro quando digo isso é, eu fielmente acredito que um verdadeiro planejador financeiro não trabalha com dinheiro, trabalha com pessoas através do dinheiro. E isso muda por completo todas as medidas, todos os comparativos e deveria também mudar a linguagem que a gente tem até para descrever e explicar o que a gente faz.
Então, dentro desse contexto, se eu puder te apresentar aqui um conceito de um novo alfa, e isso daqui eu explorei num webinar que logo a gente vai colocar disponível também, acerca de 10 mais uma características que irão revitalizar nossa carreira no futuro. Lá eu rapidamente abordei essa questão do novo alfa, mas hoje no texto e aqui no vídeo eu quero explorar isso um pouco mais. O velho alfa, tá aqui, é mais acerca do mercado, performance e é dinheiro orientado, né? Tanto a medida do beta mercado quanto o alfa acima dele, numa comparação com uma correlação direta. É sobre mercado, é sobre performance. A minha proposta é que o novo alfa seja fundamentalmente uma relação que diz: hey, o cliente pode estar melhor comigo ou ele estará pior comigo. Né? Então, é uma medida que, na minha perspectiva, demanda a nossa maturidade também, a nossa maturidade para ir na direção de talvez eu precise melhorar, talvez eu precise me desenvolver. E como eu sei que isso machuca, me machucou a beça ao longo da minha carreira, em algumas situações ainda me aflige, e eu vejo muitas vezes isso também em pessoas queridas, amadas, seja aqui dentro da Life, sejam outros profissionais com quem eu tenho tido o privilégio de conversar. Então, eu acredito que quando a gente fala sobre essa medida do novo alfa, que basicamente é sobre o cliente estar melhor na minha companhia do que ele poderia estar sem a minha companhia, isso traz algumas implicações. A primeira das implicações que eu enxergo é esta representada nessa imagem, uma imagem com um lindo reflexo, né? Reflexo esse que é a correlação direta entre melhores versões, ou seja, a melhor versão de um cliente é diretamente correlacionada à melhor versão de um planejador. Guiar pessoas, ajudar pessoas, trabalhar com pessoas através do dinheiro é um grande privilégio. E como todo grande privilégio, traz consigo uma ainda maior responsabilidade. E eu fielmente acredito que eu, você, gente como a gente tem que ter responsabilidade com a nossa responsabilidade. Isso não significa que a gente tem que ter ser o estandarte da perfeição, que a gente não tem as nossas fraquezas, que a gente não tem os vales emocionais, eu os tenho, mas significa sim que a gente tem que buscar aprimorar isso, e o caminho desse aprimoramento, na minha perspectiva, é a busca por uma sadia maturidade. Nesse contexto, a partir dessa implicação, um novo alfa simplesmente significa que não é o André de 2019 que vai continuar servindo os meus clientes em 2020. Eu precisarei estar melhor em 2020. Tampouco vai ser o André de 2020 que vai estar guiando os mesmos clientes, as mesmas famílias em 2025, em 2030, em 2040. Então, há uma implicação direta de eu e você buscarmos a nossa melhor versão. No texto eu exploro isso com maior riqueza. Ainda, e aqui eu acho que o bicho vai pegar, tá? O novo alfa, porque ele é uma contraposição, ele é diferente do velho alfa, implicará em deixar dinheiro na mesa. Ok? E eu escrevo no texto que essa parte demandará sua maturidade emocional para ser bem compreendida e não mal interpretada. Né? Eu acho que a gente tem que ter, para entender o contexto do novo alfa, um entendimento matemático do velho alfa. Né? Alguém ganha, um perde, alguém ganha, vários estão perdendo. E eu não sei se é esse o tipo de jogo que você quer jogar. Eu sei que eu tenho feito uma decisão consciente, consistente, encontrado diversas dificuldades nesse caminho para que eu não seja medido por esse alfa, mas que eu tenha uma linguagem renovada e, por consequência, uma cultura também renovada acerca do negócio que eu faço. E quando a gente fala em deixar dinheiro na mesa, que significa então que você não será remunerado mais pelos investimentos do seu cliente, alguém sim o será, né? E talvez esse alguém poderá, inclusive, a partir do seu cliente, ter uma remuneração direta, talvez até maior do que a sua.
E aí o bicho pega. Acho que existem alguns sentimentos, né? O primeiro deles é, mas se eu não cuido dos investimentos do meu cliente, eu vou deixar dinheiro na mesa. E o segundo sentimento é, mas será que dá para eu ser bem remunerado sem me atrelar aos investimentos do cliente? E aqui eu sei que muitos de vocês já tentaram e talvez não tenha dado certo, e é por isso que buscaram um outro modelo, mas não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, mas o que importa é que é um caminho possível, e aqui, se você me permite, não quero vender o peixe além da cauda, mas eu tenho tido o privilégio de saber enfrentar os desafios disso pelos últimos 15 anos, nos últimos 12, entrando em 2020 agora, para o 13º ano, muita gente aqui na live também conseguindo trilhar esse caminho. Sobre ainda deixar dinheiro na mesa. Pessoal, investimento faz parte do planejamento, investimento faz parte do leque de conhecimentos de um planejador, investimento faz parte da vida de um cliente. O que eu estou sugerindo é que o investimento apenas não deve fazer parte da remuneração de um verdadeiro planejador. Poder? Claro que pode. Mas eu acho que não deve por 3 motivos principais. A primeira delas é a percepção do cliente, o segundo é o conflito de interesses e o terceiro é uma visão longa acerca da construção da sua carreira. Sobre a percepção do cliente. A gente adora fazer analogia com medicina. Mas como é que você perceberia um médico que, por exemplo, além de te dar uma consulta, além de te dar todo o know-how intelectual, cognitivo, técnico, de relacionamento acerca da especialidade dele, ao sair daquela consulta ou de uma série de consultas, ele diz, olha, eu tenho também aqui uma farmácia e todos os remédios farão parte que você precisa, que fazem parte do que a gente conversou, você compra aqui comigo. Okay? Remédios fazem parte da vida de um médico, remédios fazem parte da vida de um cliente, remédios faz parte do leque de conhecimento de um médico. Mas, e por estar caminhando há muito tempo com muitos desses verdadeiros médicos, eu te afirmo, um verdadeiro médico se abstém por completo, sabendo das implicâncias até financeiras que existem de não se conectar com isso. Então, eu acho que é importante você estar aderente à analogia que a gente faz com o mercado médico, mas também ter a consciência de que essa analogia precisa ser percebida não apenas a partir de um olhar circunstancial, mas a partir de um olhar por princípios, ok? Esse olhar vai te levar a deixar de ter uma ética circunstancial e vai te permitir construir sua ética também em princípios. Ainda sobre deixar dinheiro na mesa, conflito de interesses. Eu acho que esse é um motivo para o qual você deve, estou dizendo que você precisa, deve não ser remunerado por investimentos. Olha só, o seu cliente começou com você com algum dinheiro, 10, 20, 30 anos, esse dinheiro foi aumentando, você realmente ao longo desse tempo todo mostrou, e a gente tem que ter uma visão longa aqui para entender esse meu exemplo, você demonstra que fielmente acredita na melhor versão dele, está ali para trabalhar para a vida dele, chega uma hora que ele então diz para você, eu preciso resgatar cerca de 30%, 40% do dinheiro que eu tenho, por qualquer motivo que seja. Seja para o exercício de algum sonho dele, seja eventualmente para o exercício da generosidade. E vamos dizer, eu estou extrapolando aqui o exemplo, eu reconheço que 30%, 40% dos seus clientes decidam ter o mesmo movimento em algum momento da vida deles. Percebeu o conflito de interesse? Você com aquela sua rentabilidade, você com aquele dinheiro que o teu cliente tem e você é remunerado a partir dele, invariavelmente, e aqui eu não estou julgando ninguém, eu só estou dizendo que a natureza do modelo, invariavelmente o conflito de interesses emerge, ok? Ainda, visão longa acerca da construção de uma carreira. Eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas eu estimo que a fórmula para a tristeza ou para o insucesso é a gente querer controlar o que a gente não controla. Né? E ninguém aqui controla o mercado. Ninguém controla o mercado. E você, muitas vezes, ao montar toda a sua carreira atrelada a uma remuneração que vem dos ativos do seu cliente, não sei se essa é a melhor forma de você
observar uma longevidade de carreira. E a todo momento, se você olhar os cerca de 30 conteúdos que a gente tem aqui no blog, eu nunca vou me furtar do risco de ser julgado por estar defendendo uma visão longa de carreira naquilo que eu acredito que seja efetivamente o melhor para o planejador. Não estou dizendo que é o que traz mais dinheiro, não estou dizendo que é o que vai trazer mais resultado no curto prazo, mas eu estou no jogo que é construído em rocha e não em areia. E eu acho que você também tem que ter um olhar acerca disso. Agora, quando eu falo você vai deixar dinheiro na mesa, eu também quero te deixar uma outra frase, né? Quanto mais dinheiro você deixar na mesa, mais confiança você vai construir na cadeira que o seu cliente está sentado. Isso é percebido e compreendido apenas quando é praticado. Quantas e quantas vezes eu já não estive em reuniões com clientes, um private banker do outro lado da mesa, um grande gestor de dinheiro do outro lado da mesa, e como é ultra satisfatório você poder escutar do seu cliente: André, será que a gente agora pode trocar uma figura acerca do que aconteceu aqui e juntos você me ajudar a tomar uma decisão? Né? Você é amplamente e quase que instantaneamente colocado num outro patamar na percepção do seu cliente. Lembra as três? Percepção do cliente, conflito de interesse e você efetivamente, porque tem uma visão longa, constrói a sua carreira em alguma coisa que você controla. E, como eu disse aqui que a gente vai deixar dinheiro na mesa, e eu disse que a gente constrói confiança na cadeira do cliente, tem uma outra cadeira que a gente tem que olhar. E quando a gente olha para essa cadeira, a gente traz uma outra implicação, que é a terceira. Você vai ter que investir dinheiro na cadeira. Que cadeira é essa? A nossa cadeira, a cadeira que eu e você estamos sentados. Se conecta com um pouco do começo do vídeo. Desenvolvimento pessoal. Todo mundo gosta de mudança, poucos gostam de mudar, já diz o clichê, a gente gosta de desenvolvimento pessoal, mas quando esse desenvolvimento pessoal fala com a minha intimidade, fala com os meus medos, fala com aquela área da minha vida que me sinto meio esquisito, não sei se é para mim, a gente tende a não realizar, a não dar um caminho no sentido do desenvolvimento. Agora, o teu cliente precisa que você se desenvolva, uma vez que o novo alfa é sobre ele estar melhor ao seu lado, na sua companhia, do que ele poderia estar sem a sua companhia. Você precisa melhorar. Nesse contexto de que o desenvolvimento pessoal é coisa séria, eu te convido a algumas reflexões. A primeira delas é: tenho realmente investido em meu desenvolvimento pessoal a ponto de justificar o investimento que o meu cliente faz em mim, como planejador de vida e planejamento financeiro dele? Como que eu tenho investido em mim? Em conteúdos mais do mesmo e o mesmo do sempre, que servem apenas para me trazer validação e conforto, ou em conteúdo e pessoas que buscam e que me estimulam rumo à melhor versão do que eu posso ser? Eu tenho buscado meu desenvolvimento pessoal mais pautado em circunstâncias que me trazem um potencial retorno, ou em princípios que invocam a minha transformação pessoal? Ainda, ao buscar alguém, busco alguém que valide minhas ideias, que me traz conforto, ou alguém comprometido com o meu avanço, mesmo que isso represente conflito com algumas das minhas convicções. Quem tem me ajudado a me desenvolver está mais preocupado em fazer barulhos e ganhar aplausos, ou está efetivamente, intencionalmente ocupado com o impacto que pode gerar na minha vida? Efetivamente, você vai precisar investir dinheiro em quem está na cadeira. Tempo e dinheiro em você. E deixa eu te contar aqui 4 motivos, caminhando para a parte final do texto e do vídeo, 4 motivos para você investir dinheiro em quem está na cadeira. Primeiro, os clientes querem mais de você. O seu cliente, ele anseia pelo tempo com você. Ele espera aquela reunião, ele quer poder trocar algumas informações, alguns sentimentos, algumas estratégias, alguns pensamentos com você. Você já parou para perceber o privilégio que é ter sido escolhido por uma família? Você foi o escolhido por aquela família.
para guiá-los, para orientá-los rumo à melhor versão e ao uso intencional e produtivo do dinheiro. Você é relevante, altamente relevante. E aqui eu fiz um esquema, né? Essa imagem vai estar grande na tela. Existe um contrato, o contrato implica em responsabilidade, e essa responsabilidade implica no seu desenvolvimento pessoal. Ao buscar o seu desenvolvimento pessoal, não mais do mesmo de sempre, mas alguma coisa realmente que te transforme. Não alguém interessado em barulho e aplausos, mas alguém muito mais ocupado no impacto e na transformação que pode gerar para você. Você se torna um planejador na melhor versão. O seu cliente se torna um cliente na melhor versão do que ele pode se tornar. E ele vai então transformar e desejar compartilhar o que tem acontecido na vida dele com os outros, e mais recomendações emergem. Talvez você já esteja percebendo isso e eu te saúdo. Mais recomendação, bum, mais contrato, mais responsabilidade, um círculo virtuoso muito bacana emerge. Agora, os clientes querem mais de você, mas ao mesmo tempo eles querem menos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o que está nessa imagem. No mercado de hoje existe muito barulho e a gente muitas vezes se sente inclusive sobrecarregado com isso. Muita gente em rede social fazendo um estardalhaço, ganhando um monte de like, um monte de aplauso, mas eu e você sabemos que isso é um monte de barulho e muito pouco impacto. Então aqui você tem que tomar uma decisão. Se você quer estar na arena do barulho ou se você quer estar na maturidade do impacto. E você e eu sabemos que o mercado ele é cheio de informação. E eu já escrevi acerca disso, que quanto mais informação existe, porém com menos formação, o produto disso é um mercado confuso. Então o teu cliente ele quer alguém menos nesse contexto, ou seja, alguém que de alguma forma faz uma curadoria e porque ele quer mais de você e você então se desenvolve, ele sabe que a sua curadoria emerge também de uma agenda de um desenvolvimento pessoal, ele passa a confiar em você e tudo então passa a funcionar de maneira melhor. A gente é agente de informação para os nossos clientes e não só um canal de informação para os nossos clientes. Se a gente for só informação, ele irá nos substituir rapidamente. Então, observe todo o conteúdo que você gera, sua comunicação, desde uma mensagem no WhatsApp, desde um e-mail que você manda para o cliente, principalmente aquele tempo que você está olho com ele. Você tem sido mais do mesmo de sempre? Deixa eu te dizer isso com muito respeito. Você está flertando com o barulho. Agora, você é alguém que fielmente se desenvolve, que você tem observado com quem você tem se desenvolvido, você então tem mais chances de estar causando impacto, um impacto positivo na vida do seu cliente. Ainda, clientes desejam clareza, ok? O seu papel como formador e não como informante tem como ponto de partida entregar clareza para o seu cliente, sem delongas. A maior parte dos problemas financeiros que os nossos clientes têm é porque falta clareza para eles. Não é necessariamente porque falta dinheiro, ou porque falta um aplicativo, ou porque falta conhecer mais sobre coisas, ler mais. Falta clareza acerca de onde eu estou, de onde é que eu vim. O passado é importante não como algo que define, mas como algo que prepara para onde é que eu desejo ir. E você tem que ser um catalisador dessa clareza. Está vendo a conexão com o seu desenvolvimento pessoal, com você em 2020 ser muito melhor do que você em 2019 e assim consecutivamente. Ainda, clientes anseiam por progresso. Ok? Uma vez tendo clareza, a gente agora tem que agir. Eles anseiam por caminhar o caminho que tem que ser caminhado e é importante que a gente seja também de maneira, de novo, respeitosa, um impulsionador para isso, um estimulante para isso. Né? E eu sei que muitas vezes a gente tem aquele temor, poxa, mas será que eu não posso ser julgado se eu acelerar muito a ação do cliente? Mas será que também não vou ser julgado se eu retardar demais alguma coisa que possa ser relevante para o cliente? Como é que eu ajo? Qual é o timing relevante para isso? Eu ainda não sei essa resposta.
Agora, o que eu sei é que você vai amplamente diminuir o risco de ser juiz se você sempre se posicionar a partir do coração e da mente de um aprendiz. Por isso que você tem que se desenvolver pessoalmente, por isso que você tem que buscar impactar o seu cliente, e isso emerge de uma postura como um aprendiz, nunca como um juiz, ok? Eu acredito que esses 4 pontos que eu apresentei, ou seja, ponto número 1, os clientes querem mais de você. Ponto número 2, os clientes querem menos. Ponto número 3, eles querem clareza e anseiam, ponto número 4, por progresso. São pontos que você deve observar para efetivamente você poder, a partir da compreensão do novo alfa, realmente se apresentar como um profissional diferenciado para o seu cliente. E na minha perspectiva, esse profissional diferenciado, vou estacionar aqui, mas eu não vou demandar muito tempo, é o que eu aqui então proponho chamar de um Life-Centered Planner. Essa imagem, eu também vou deixar que ela fique um pouco estacionada na sua mente, no seu coração, ela está no texto abaixo, vai ser a pauta do primeiro texto que eu vou escrever em 2020. De um lado da mesa tem o cliente, do lado do cliente tem o Life-Centered Planner. Do outro lado da mesa, numa posição imediatamente oposta, existem os profissionais transacionais. Na lateral das mesas, tanto aqui quanto lá, existem os profissionais consultivos. Todos são relevantes, porém existem diferenças significativas, impactantes, transformacionais em cada um destes papéis, e no primeiro texto do ano que vem eu exploro isso. Para a gente refletir e praticar. Primeiro, esta proposta do novo alfa faz sentido para você? Você se vê gerando alfa para o seu cliente pelo simples, mas não simplista fato dele ter te escolhido para estar em companhia dele para o resto da vida? Reflita acerca disso. 2. Reflexão número 2. Como você se sente, de verdade, com o fato de intencionalmente e conscientemente optar por deixar dinheiro na mesa ao escolher uma carreira vida-centrada em detrimento de uma prática dinheiro-orientada? Repara, a minha pergunta aqui é como você se sente com isso. Porque você potencialmente vai ainda estar deixando muito dinheiro na mesa. Mas aqui eu quero te fazer, quero te dizer o seguinte. Nos últimos 12 anos, com a Life, nos últimos 15 anos da minha carreira, esse deixar dinheiro na mesa já foi muito maior do que é hoje. Hoje, esse tipo de dinheiro, né, de uma prática investimento orientada está diminuindo drasticamente, e a tendência é clara para que ele vá flertar com patamares absurdamente reduzidos. Absurdamente reduzidos. O que vai, então, servir para diluir esse seu sentimento de eu não estou te julgando acerca desse sentimento, ele é seu e ele também é meu. Mas eu quero te dizer, e eu quero estender a minha mão aqui para você, take it easy, desescale um pouco isso. Porque esse dinheiro é diminuto, é reducionista e vai tender a quase nada. Ao mesmo tempo que um outro tipo de dinheiro emerge, o dinheiro para o Life-Centered Planner. A gente vai falar sobre isso. Terceira reflexão. Como você, em seu íntimo e na companhia do silêncio, avalia o seu desenvolvimento pessoal nesse último ano? Quem você tem seguido? O que tem lido, escutado, assistido? Atua mais como barulho ou exerce um impacto em sua vida e carreira? Essas são as 3 reflexões. Eu acho que a gente pode usar esse final de ano, o começo do próximo ciclo, para refletir acerca dessas 3 coisas. O que você acha acerca do novo alfa? O que você sente sobre deixar dinheiro na mesa? E, no contexto do ter ainda que colocar dinheiro em quem está na cadeira, como é que tem sido o seu desenvolvimento pessoal? Pessoal, o novo alfa é um conceito em construção. Um alfa também pode ser entendido como excesso de retorno ou taxa anormal de retorno. Eu fielmente acredito
que a gente possa dar um retorno excessivo para os nossos clientes pelo simples fato dele ter alguém como você em companhia dele. Para isso você precisa se desenvolver. Essa é a grande mensagem desse texto. O seu cliente pode estar melhor na sua companhia. Para isso você precisa assumir o privilégio e, por consequência, a responsabilidade de se desenvolver. Eu não tenho dúvida de que esse é um conceito que é muito mais amplo do que eu sou capaz de escrever ou narrar aqui num vídeo. Adoraria saber mais acerca da sua opinião sobre esse conceito de um novo alfa e expandir esse tema. Bom, resumindo, finalizando, a gente esteve aqui na Academia de Planejadores. Você já sabe, aqui é um lugar onde a gente quer te dar conteúdo, qualificação, formação para um planejador que busca uma vida cliente-centrada e uma carreira que é livre de qualquer modelo que seja dependente de investimentos, ok? E para efetivamente concluir, como tenho feito, você sabe que pode contar com muito mais do que 2 textos por mês ou um texto a cada 3 semanas, mais ou menos esse é o ritmo que eu tenho conseguido produzir. Você sabe, os meus textos são mais longos, são mais profundos, pelo menos assim que eu os percebo, critique se for necessário. Mas no CEP, hoje, de um modelo híbrido, a gente tem o CEP online, todo o conteúdo, mas a gente tem interações ao vivo com os alunos. Tem sido muito legal nesse segundo semestre, cerca já de 25 alunos dentro dessa nossa plataforma e ampliando a conversa sobre um planejador vida-centrado, o que é necessário entender, principalmente sobre o mercado, sobre a dinâmica do mercado, para a gente poder criar uma primeira base fundamental em rocha sobre a sua carreira. Se você quiser conhecer mais, tem um link no final do texto. Foi um privilégio estar ao longo desse ano na sua companhia. Novidades aparecerão em 2020. O primeiro texto vai ser sobre um Life Centered Planner e vai ser um privilégio poder contar com você, com o seu input, com as suas sugestões, o que for que seja, para me ajudar a melhorar esse conteúdo, ok? Muito obrigado mais uma vez, foi um grande privilégio, que Deus abençoe todo mundo, a gente tenha um excelente final de ano e um próximo ano renovado, de impacto e não de tanto barulho, ok? Obrigado pessoal, tchau, tchau.